Graça, misericórdia e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Graça é Deus nos dá ou nos dando que nós não merecemos. Misericórdia é Ele não nos dando o que nós merecemos. E paz é a consequência de que o conflito foi desfeito. Nós estamos agora em plena confiança de que Ele está no comando de todas as coisas. Vocês têm aí o boletim, né? Que hoje a gente quer tratar de um tema dentro das parábolas de Jesus. Nós temos já mais de ano, nós vamos trabalhando com as parábolas de Jesus. Ele é o mestre dos mestres, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, e que tem uma metodologia de ensino na sua época muito usada, que foram histórias, parábolas comparativas, para tentar mostrar e ilustrar e ensinar os princípios que ele queria passar aos seus discípulos. E hoje nós vamos estar olhando aqui a parábola do administrador infiel. Vamos orar? Nosso Pai, o que podemos dizer se Tu não falares? Ainda que esteja escrito, nós queremos ouvir a voz do Teu Espírito. Nós queremos perceber o sotaque da Tua divindade nos assuntos aqui apresentados, para que em tudo Jesus Cristo seja glorificado. Nós sejamos edificados, vidas sejam alcançadas pelo Senhor. E concede-nos a alegria de fazer todas as coisas com a certeza de que a Tua palavra não passará. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Então nós temos aqui o texto de Lucas, nos versículos 1 e 2 do capítulo 16, que diz o seguinte: se vocês puderem ler, ou se for projetado o texto, a gente poder ler a Bíblia. Por que a Bíblia? Porque ela é onde nós podemos firmar os nossos pés. Firma os meus passos na Tua palavra. E não se apodere de mim iniquidade alguma. Quando Pedro pediu ao Senhor para ir até ele do barco, até onde o Senhor estava andando sobre as águas, ele disse: se é o Senhor, manda uma palavra. E Jesus estirou o tapete, não o tapete vermelho da TAM, mas o tapete da sua palavra. Vem! E Pedro veio sobre a palavra de Jesus. O que nós precisamos, todos nós, é nos firmarmos na palavra de Deus. Tudo passa neste mundo, mas a palavra do Senhor não passará. Então vamos ler juntos aqui. Disse Jesus também aos discípulos: havia um homem rico que tinha um administrador. E este lhe foi denunciado como quem estava a defraudar os seus bens. Então, mandando-o chamar, lhe disse: que é isto que ouço a teu respeito?
presta conta da tua administração, porque já não podes mais continuar nela. O Senhor Jesus aqui se volta dos fariseus e escribas aos seus discípulos com uma lição sobre mordomia. Esta parábola é das mais difíceis do Evangelho de Lucas. A razão intrincada é que a história do mordomo injusto parece postular uma desonestidade admissível. Tem uma coisinha aqui que deixa a gente intrincado, que nós vamos verificar assim. Veremos, no entanto, que esse não é o caso. O homem rico na história retrata o próprio Deus. O mordomo é aquele a quem foi confiada a gestão da propriedade de outra pessoa. No que diz respeito aqui, qualquer discípulo do Senhor é um mordomo. Esse administrador, em particular, foi acusado de desviar os bens do seu empregador e foi chamado para prestar contas, sendo notificado que estava demissionário. A gente tem que entender, o Salmo 24 diz que do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Você e eu não somos proprietários de nada neste mundo. Nós somos poceiros e mordomos. Nós não somos donos. Nada trouxemos, diz Jó, nada trouxe e nada levarei. Do Senhor são todas as coisas. Nós não podemos ter esta mania que às vezes nos domina de que somos donos. Nós somos mordomos. Nós estamos administrando aquilo que Deus nos permite administrar. Vamos ler os versículos 3 a 6 de capítulo 16 de Lucas. Disse o administrador consigo: que farei, pois o meu senhor me tira a administração? Trabalhar na terra não posso. Também de mendigar tenho vergonha. Eu sei o que farei para que, quando for demitido da administração, me recebam em suas casas. Tendo chamado cada um dos devedores do seu senhor, disse ao primeiro: quanto deves ao meu patrão? Respondeu ele: 100 cados de azeite. Então disse: toma a tua conta, assenta-te depressa e escreve 50. O cara pensou rápido. Devo cuidar do futuro. Porém, estava muito velho para se envolver em trabalho duro e muito orgulhoso para pedir esmola, embora não muito para defraudar os outros. Como então ele poderia prover a sua previdência social? E aqui começa a gente olhar as entrelinhas. Aqui você vê que ele já era uma pessoa que tinha uma certa idade, é porque ele diz: trabalhar na terra não posso. A gente só não pode trabalhar quando chega a uma certa idade. Eu ainda estou com vontade de pegar a enxada. Só para brincar, não estou a verdade nisso não. Mas trabalhar na terra não posso.
mendigar, pedir esmola, pedir, também tenho vergonha. Eu não gostaria disso. Mas ele faz uma estratégia, que eu sei o que eu vou fazer. Traçou um esquema onde poderia ganhar amigos, que lhe mostrariam bondade quando precisasse. A estratégia iria até um dos devedores do seu empregador e indagaria qual a sua dívida. Quando o cliente afirmou 4.000 litros de azeite, agora nós estamos atualizando os CADs por uma medida que a gente compreende. 4.000 litros de azeite, o mordomo disse-lhe que pagasse apenas a metade e a conta seria encerrada. Os 4.000 litros de azeite viraram 2.000. Mas o negócio é que a propriedade não era dele. Ele tinha um patrão. Como é que ele pode fazer isso? Vamos ler o versículo 7. Depois perguntou a outro: Tu, quanto deves? Respondeu ele: 100 couros de trigo. Disse-lhe: Toma a tua conta e escreve 80. Foi a outro cliente que devia 24 toneladas de trigo. O administrador disse-lhe para pagar 80%. E ele marcaria a fatura como paga. Vamos ler o verso 8. E elogiou o Senhor, o administrador infiel, porque se houvera atiladamente, porque os filhos do mundo são mais hábeis na sua própria geração do que os filhos da luz. E aqui temos filhos do mundo e filhos da luz. E ele está dizendo que os filhos do mundo, eles são mais hábeis, mais competentes na administração dessas coisas do mundo do que os filhos da luz. Nós temos observado que a gente é convertido do mundo para o reino de Deus, mas a gente traz muito a mentalidade do mundo para o reino de Deus. Traz a mesquinharia, traz a munhequice de samambaia, traz a falta de comprometimento com as coisas do reino de Deus. É muito comum isto. E aqui nós estamos vendo a parte mais chocante dessa parábola. Ocorre quando o mestre elogia o administrador injusto por agir astutamente. Por que alguém aprovaria tal desonestidade? O que ele fez foi injusto, mas os versos seguintes mostram que o mordomo não foi elogiado por causa da sua desonestidade, mas sim por sua previdência. Ele agiu com prudência. Ele olhou para o futuro e tomou providências. Sacrificou o ganho presente para a recompensa futura. Ao aplicar isso às nossas próprias vidas, devemos ser objetivos neste ponto. O futuro do Filho de Deus não está nessa terra, mas no céu. Tudo que eu ganhar aqui, vai ficar aqui. Agora eu posso aplicar muito do que eu ganho aqui para ter
respaldo no céu. O Senhor Jesus, ele disse o seguinte: não ajunteis tesouros na terra, onde traça e ferrugem corrói, mas ajuntai tesouros nos céus, onde nem a prata, nem a traça, nem a ferrugem corrói, e onde ladrões não minam nem roubam. Mas como é que eu vou mandar dinheiro para o céu? É isso que essa parábola vai mostrar. Como é que eu vou mandar dinheiro para o céu? Eu vou pegar o dinheiro daqui, do Banco do Brasil, e transferir para o Banco Celestial? Isso não é esse o raciocínio. Então vamos um passo a passo. Hein? Nem o Pix resolve isso. Não dá para fazer isso. Não tem condições. Mas Jesus falou que pode. Que pode. Então vamos ver aqui. Assim como o mordomo tomou medidas para garantir que ele teria amigos durante a sua aposentadoria aqui embaixo, o cristão deve usar os seus bens ou os bens do seu Senhor de forma a garantir uma festa de boas-vindas quando ele chegar ao céu, diz o velho teólogo William MacDonald. Como é que eu vou ter gente que vai me esperar no céu como? Os filhos deste mundo são mais astutos em sua geração do que os filhos da luz, que Jesus disse. Isso significa que os homens não regenerados mostram mais sabedoria em prover seu futuro neste mundo do que os verdadeiros crentes mostram em acumular tesouros nos céus. O povo judeu, ele é um povo muito solidário. Dificilmente você vai ver um judeu passando necessidade. Por quê? Porque eles se solidarizam uns com os outros. E eles ajudam. É um também dos princípios maçônicos. E o que isto pode se representar em termos de vida espiritual? No verso 9, o Senhor recomenda, vamos ver verso 9. Das riquezas de origem iníqua, fazei amigos, para que quando elas vos faltarem, esses amigos vos recebam nos tabernáculos eternos. A recomendação de Jesus. Das riquezas de origem iníqua. Quer dizer que o dinheiro é iníquo? Não. Quer dizer que a origem do dinheiro é iníqua. Se não houvesse pecado, não haveria problemas de ganhos e perdas, não haveria essa troca desgraçada que faz com que as pessoas querem levar vantagem, passando o outro para trás. A origem do dinheiro é iníqua. Não é o dinheiro que está no meu bolso que eu ganhei honestamente, que você ganhou honestamente, que é iníquo. Mas a origem da riqueza, ela é iníqua. Ela foge aos planos de Deus. Das riquezas de origem iníqua, fazei amigos. Esta palavra amigos é o último termo antes da cruz que Jesus chamou aos seus discípulos.
Amigo é o ponto mais alto que ele disse assim: eu já não vos chamo de servos, mas eu vos chamo de amigos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Você tem que entender que há uma coisa mais preciosa do que irmão, é amigo. Amigo. Aquele que, quando todo mundo foge, ele é o primeiro que aparece. Granjeai amigos com as riquezas de origem iníquas, para que quando estas vos faltarem, quando é que não vou precisar mais dela? Antigamente as mortalhas, ninguém enterrava defunto com a roupa, enterrava com mortalhas, e as mortalhas não tinham bolso, porque defunto não ia precisar botar nada no bolso. Quando você morrer, você não vai precisar de mais nada. Tudo acabou. Então, quando essas vos faltarem, estes amigos vos recebam nos tabernáculos eternos. Às vezes eu recebo mensagens de pessoas que dizem assim: Pastor Glênio, Deus te usou para me pregar o Evangelho e eu creio no Senhor Jesus Cristo. Aí eu fico pensando, mas o Senhor me usou para ganhar essa vida? Louvado seja o Senhor. Esse cara, quando chegar no céu primeiro do que eu, porque tem uns que já foram antes, eles vão esperar por mim, segundo me parece, eles vão me receber nos tabernáculos eternos. A ordem é fazer amigos por meio das riquezas injustas. Ou seja, devemos usar dinheiro e outras coisas materiais de forma a ganhar almas para Cristo. E assim formar amizades que durarão por toda a eternidade. Fazer amigos é uma tarefa da evangelização. Um dia, um pastor estava andando lá na Inglaterra, no seu carro, e alguém pediu carona. Ele deu a carona para a pessoa, e era um moço, e aquele moço tinha colocado no seu coração assaltar aquele outro homem que ele pediu a carona, que era o pastor. Eles faziam uma viagem relativamente longa, e o pastor então tinha um sanduíche. E ele estava pensando, eu vou comer esse sanduíche todo e essa pessoa vai ficar sem comer esse sanduíche. Mas eu estou com fome, eu não sei como é que ele está. Então ele acabou partindo o sanduíche, deu metade para o rapaz e a outra metade ele comeu. Mais adiante o rapaz pediu para parar e desceu. Passou de um tempo, ele tinha pegado o endereço do pastor. Passado alguns anos, ele apareceu lá com uma foto onde tinham 300 jovens que tinham sido ganhos para Cristo por meio do cara que era ladrão. E ele, com a foto, ele dizia assim: aqui estão esses jovens que foram ganhos por causa de metade de um sanduíche. Aquele sanduíche que você partiu naquele dia tirou do meu coração a vontade que eu tinha de assaltá-lo. E o que você falou de Jesus para mim naquele dia
foi o start para a minha conversão. E eu hoje trabalho com jovens numa outra região, e estes são as pessoas que ganharam para Cristo. Eu queria vir trazer aqui para você o testemunho de metade de um sanduíche. Granjeai amigos com as riquezas de origem iníqua, as coisas, para que quando estas vos faltarem, estes vos recebam nos tabernáculos eternos. Dr. Pierce, ele afirmou: o dinheiro pode ser usado para comprar Bíblias, livros, folhetos, sustentar missionários e, indiretamente, conquistar as almas dos homens. Desse modo, o que é material e temporal se transforma em imortal, torna-se imaterial, espiritual e eterno. Este, então, é o ensino do nosso Senhor. Pelo sábio investimento dos bens materiais, podemos ter parte na bênção eterna de homens e mulheres. Podemos ter certeza de que, quando chegarmos aos portões do céu, haverá um comitê de boas-vindas daqueles que foram salvos por meio das nossas ofertas, orações intercessórias. Essas pessoas vão nos agradecer dizendo: foi você que me convidou para vir aqui. Foi você, com a sua pregação, com a sua oração, com a sua contribuição, com a sua participação, foi você. A gente não sabe quem vai ser atingido. Mas ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê, aí, esse quem crê não é por nossa parte, mas nós temos esta posição. Os comentários de Darby, eles dizem o seguinte: o homem visto como mordomo é considerado totalmente infiel. Agora, o que deve ser feito? Deus aparece e, na soberania de sua graça, transforma aquilo de que o homem abusou na terra em um meio de fruto celestial. Estando as coisas deste mundo nas mãos do homem, ele não deve usá-las para o desfruto presente deste mundo, que está totalmente separado de Deus, mas em vistas ao futuro. Não devemos procurar apenas possuir coisas aqui e agora, mas usá-las de modo correto para fazer provisões para outros tempos. É melhor transformar o máximo de bens em amigos eternos do que ter o máximo de dinheiro que se perderá um dia. Nós podemos fazer esses investimentos. Eu vou falar um pouquinho mais na frente, que ninguém aqui está dizendo que você não deva ganhar dinheiro, que não deva utilizar bem esse dinheiro para seu bem-estar. Não, é saber administrar adequadamente os recursos que o Senhor permite que nós sejamos mordomos. Vamos ler o versículo 10 do capítulo 16. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Se formos fiéis na administração do que é pouco, pouco aqui, dentro do contexto, é o dinheiro. Então seremos fiéis em lidar com o que é muito. O que é muito aqui são os tesouros espirituais.
E quem for injusto ao usar o dinheiro que Deus lhe confiou, será injusto quando considerações maiores estiverem em jogo. Só uma curiosidade. Eu tenho visto que as pessoas mais pobres são as mais generosas. Isso de um modo geral. Quem ganha 1.000, por exemplo, e dá um dízimo de 100, é muito o que ele está dando. Mas eu tenho visto mais generosidade. Quem ganha 100.000 tem dificuldade de dar 10.000. Tem muita dificuldade. Ele olha a quantidade. Eu me lembro quando eu estava nos Estados Unidos em 1980, e eu vi um pastor na igreja lá em Nova York, que contou uma história que 2 irmãos fizeram uma sociedade, e na sociedade eles chamaram o pastor para ser o terceiro membro no papel, porque eles queriam que Jesus fosse o terceiro sócio. Então era um irmão, outro irmão e Jesus. Então eles fizeram o seguinte: tudo que a empresa ganhar, nós vamos dar 33 para Jesus, 33%. 33 para um irmão, 33 para o outro. E cada irmão, além dos 33, vão dar 10% do seu 33. Ficaram certo? Fizeram o contrato. E a empresa explodiu. E cresceu. E um dia eles chamaram o pastor e disseram assim: pastor, o dinheiro de Jesus está muito grande. Porque ele leva 33 e mais 10 meu, mais 10 do outro. Está muito grande. Nós vamos diminuir um pouco. Aí ele disse: não, faz isso não. Vamos tirar Jesus do negócio. Ele não precisa do seu negócio. Vamos tirar ele e vocês ficam com tudo. Não, pastor, não. Eu disse: então, vocês não estão crescendo, não estão prosperando, vocês não estão crescendo tanto. Mas a quantidade, o olho vê a quantidade e fica: como pode? O Colgate, o que fundou o grupo Colgate, foi um jovem que foi evangelizado num barco no Mississippi. E quando ele chegou na Nova York, na pregação, o capitão do navio que pregou para ele, era um jovem de 17 para 18 anos, disse para ele assim: agora que você recebeu o Senhor Jesus Cristo na sua vida, seja fiel ao que a palavra de Deus ensina sobre a questão econômica. Não perca isso de vista. E ele estudou aquilo, ele foi trabalhar numa fábrica de sabão, lá em Nova York, depois a fábrica faliu. Ele fez uma proposta para comprar a fábrica com os empregados, e ali começou, e a primeira coisa que ele dizia: 10% é do Senhor. Depois passou a 15%, 20%, 30%, 40%, 50%. Ao morrer, a empresa dava 90% dos seus lucros. Tirando os investimentos, as coisas todas, o lucro, é lucro real, né? O lucro líquido, 90%. Até hoje, a Colgate dá 40%. Por isso que eu só compro escova de dente, pasta de dente Colgate. Até hoje. Se formos fiéis na administração do que é pouco,
Vamos ler o verso 11 agora. Se, pois, não vos tornastes fiéis na aplicação das riquezas de origem injusta, quem vos confiará a verdadeira riqueza? Jesus faz uma pergunta. Se vocês não forem fiéis na aplicação, como vai ser as verdadeiras riquezas? Quem não é honesto no uso das riquezas iníquas para o Senhor, dificilmente pode esperar que Ele lhe confie as verdadeiras riquezas. O dinheiro é chamado de mamon, iníquo. Ele não é basicamente um mal em si, mas provavelmente não haveria necessidade de dinheiro se o pecado não tivesse vindo ao mundo. Assim, a origem do dinheiro é iníqua. Já falamos isto. O dinheiro ainda é iníquo porque é moralmente usado para outros fins que não glorificam a Deus, contrastando aqui com as verdadeiras riquezas. O valor do dinheiro é incerto e temporário. O valor das riquezas espirituais é fixo e eterno. Assim, o versículo 12 de Lucas 16 diz: se não vos tornastes fiéis na aplicação do alheio, quem vos dará o que é vosso? Esse versículo distingue entre o que é de outra pessoa e o que é seu. Tudo o que temos, nosso dinheiro, nosso tempo, nossos talentos, pertencem ao Senhor e devemos usá-los para Ele. Aquilo que é nosso refere-se às recompensas que colhemos nesta vida e na vida futura como resultado do nosso serviço fiel a Cristo. Se não temos sido fiéis no que é dele, como Ele pode nos dar o que é nosso? Indaga William MacDonald. Versículo 13. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. É totalmente impossível viver para as coisas e para Deus ao mesmo tempo. Se somos dominados pelo dinheiro, não podemos realmente servir ao Senhor. Para podermos acumular riquezas, devemos dedicar nossos melhores esforços à tarefa de adquiri-los. No próprio ato de fazer isto, roubamos de Deus o que é seu por direito. É uma questão de lealdade dividida. Os motivos são mistos. As decisões não são imparciais. Onde estiver o nosso tesouro, aí também estará o nosso coração. No esforço de ganhar riquezas, estamos servindo a Mamon. É totalmente impossível servir a Deus e a Mamon ao mesmo tempo. Mamon clama por tudo o que temos e somos, nossas noites, nossos fins de semana, o tempo que deveríamos dar ao Senhor. Mamon aqui no meu bolso, eu posso usá-lo. Mamon no meu coração, ele me usa. Mamon, quando eu posso usá-lo, ele pode ser uma bênção. Mamon, quando me usa, ele é uma maldição. E foi a única coisa que Jesus comparou com Deus. Foi Mamon. Ele não comparou nada mais. Não podeis servir a Deus e a Mamon.
Essa parábola não veda ao cristão a possibilidade de ele ganhar dinheiro, mas o incita a ser um mordomo fiel, que sabe investir na prioridade certa. Desse modo, a verdade fundamental da mordomia é que tudo o que tocamos pertence a Deus. Outro dia eu gravei um programa Café e Fé, e eu contei uma história de um casal que eu li, um casal que ganha muito dinheiro, mas muito. Eles não têm filhos, é um casal que tem várias empresas, e alguém chegou para eles e disse assim: por que vocês trabalham tanto? Vocês não usufruem o que vocês ganham. E eles disseram: engano seu. Nós temos tudo muito bom. Nós temos boa casa, nós temos bom carro, nós temos muitas coisas boas, nós viajamos, nós temos muita coisa. Mas a gente não vê, vocês trabalham tanto. Ele disse: bem, é que Deus nos deu muitos talentos e uma condição muito boa para a gente ganhar. Só que o que nós ganhamos, nós investimos muito no reino de Deus. E a nossa alegria é saber que essas riquezas estão sendo utilizadas para outras vidas serem alcançadas por Deus. Deus tem dado a vocês, a cada um, talentos. A um ele deu 5, a outro ele deu 2, a outro ele deu 1. Cada um tem talentos. Com esses talentos você pode ser um instrumento. Cada um de nós é um instrumento. Nós podemos, com os nossos talentos, ser bênçãos para outras pessoas. E não sermos dominados pelas riquezas. Para Kenneth Pryor, a chave de todo o nosso relacionamento com o dinheiro está na atitude de nossa mente para com ele. Se a vida espiritual de uma pessoa não afeta a maneira como ela ganha e usa o dinheiro, a fé dessa pessoa é fake, é falsa. O uso de nossas posses mostra quem realmente somos e onde está o nosso coração. Que o Senhor seja glorificado, tanto na maneira como adquirimos, como no modo como investimos as riquezas. Amém. Que Deus nos dê graça para ganharmos e ganharmos mais. Quem puder ganhar mais, ganhe. Mas que não seja para se atolar e ficar preso, mas também que seja para que você tenha um bom usufruto, uma boa adequada, mas que invista no reino de Deus, no bem-estar das pessoas, para que elas sejam alcançadas. E aí, quando a gente chegar lá, a gente vai topar com eles dizendo assim: foi você que me convidou para vir para cá. Mas eu nem conheci você. Mas você investiu naquele missionário, naquele livro, naquela Bíblia que você comprou e você deu. Nós não vamos saber, mas o WhatsApp de Deus sabe de tudo. O sistema de, como é que chama isso? Baixa para você falar. Big Data? Big Data. Eu não sei nem o que é isso, mas essa rede do Senhor aí, Ele sabe de tudo. De tudo. Vocês veem que hoje em dia a gente faz uma consulta lá no Pinterest, você faz eu queria ver
um alambrado para o terreno que eu comprei, eu quero ver. Aí eu botei lá, Pinterest, alambrado. Meu amor, acabou minha paz. Eles mandam tudo quanto é tipo de alambrado o tempo todo, porque isso tudo está interligado. Se você pede um livro, aí daqui a pouco aparece porque eles têm uma informação fantástica do que você quer, do que você... Eu cheguei nos Estados Unidos, eu estou terminando. Eu cheguei nos Estados Unidos o ano passado e ia para um casamento. Tinha levado o paletó, o terno daqui, mas precisava de uma festa lá e aí tinha que comprar um blazer. Aí foram lá no shopping comprar o blazer, botei o cartão. Quando o cartão bateu lá, veio a conta, já o telefone celular, era 1001 coisa ali por perto. Eu digo, misericórdia, meu Deus, onde é que nós estamos? Já tinha propaganda, negócio, oferecendo esse mundo, agora Deus está por fora. Deus é um obtuso, um analfabeto, um estúpido que não sabe de nada. Antes que o pensamento chegue à minha boca, ele já sabe. Então nós precisamos entender o nosso coração, Senhor. Só por teu Espírito. Mas eu não quero ser preso a nada nesse mundo. Me liberta de mim, dos meus pensamentos, das minhas ideias miúdas, obtusas, e me faz um instrumento teu nesse mundo. Enquanto eu tiver fôlego para pregar o teu evangelho. Por falar nisso, aquele cântico que nós cantamos, não mais em Adão, mas em Jesus Cristo. Uma nova vida, a vida de Cristo. Você tem certeza do seu novo nascimento? Você tem certeza que quando Jesus morreu ali na cruz, Ele incluiu você na sua morte, na sua ressurreição, e que você ganhou a nova vida, que é Cristo em você? Então, um feliz 2021, com todas as tribulações que estão pela frente. A gente não está assim com muita expectativa de que não vamos ter luta, não, que vamos ter. Temos por lutas passadas, umas terríveis, cruéis, mas o Senhor tem nos dado, delas os seus servos fiéis, força e poder nos tem dado. Ele nos tem sustentado, vida de paz, perdão, salvação. Aleluia! A Livraria PIB Londrina procura selecionar cuidadosamente seus títulos e autores a fim de oferecer um conteúdo alinhado com o Evangelho de Jesus Cristo. Bíblias, livros de teologia, devocionais, literatura infantil, biografias, comentários bíblicos e muito mais. Dispomos também de um acervo de CDs e DVDs das mais de 5.000 mensagens ministradas na Primeira Igreja Batista em Londrina. Visite a Livraria PIB Londrina e conheça ainda mais. Livraria PIB Londrina, de segunda a sexta, das 13h30 às 18 horas. Endereço na Avenida Paraná, 76A, próximo ao Calçadão, bem no centro de Londrina. Ligue para 3372-8921 ou acesse o site www.livrariapiblondrina.com.br.